conteúdo de hoje, vamos falar sobre sinais e condutas dentro de um pelotão. Convidado especial aqui, ó, Alice Melo, atleta da elite feminino. Você é o que? Rio Grande Nortense, né, Alice? Rio Grande do Norte. Isso, ó, sotaque. Tá aqui no estado de São Paulo desde 2012. Ela veio pra cá em 2012, tava na mamadeira ainda. E aí ela veio pra cá tentar a vida como atleta e vocês vão... Segue lá no canal, ó, Instagram dela, atleta Alice Melo. Vocês vão ouvir falar muito dela ainda. E aí ela vai estar hoje no conteúdo. Que é o seguinte, ó. Eu não falei pra elas o que elas vão falar, então só eu vou falar. Dentro do pelotão, seja mountain bike ou speed, existem algumas regras que não estão no regulamento, são regras de condutas e para garantir a segurança de todos, né? Então a gente vai estar falando hoje como vocês podem sinalizar algumas questões dentro de um pelotão para que vocês não se coloquem em risco e também não coloquem em risco quem está do seu lado ou na sua roda. Bora lá então? Vamos. Ó, a Alice tá mostrando que ela tá com problema na bike, seja furou, problema mecânico, alguma coisa assim. Então quando você tiver algum problema na bike, levanta o braço, tira pro lado, não fica no meio da pista, tira pro lado, tá? Ou no meio da trilha. E aí você vai diminuindo a velocidade aos poucos. Isso, eu mesmo já caí numa corrida porque o cara furou o pneu dele e ele se manteve no meio da pista. Eu tava na subida de gancho, dei no meio dele, tá? Agora quando você quiser se movimentar pro lado, você dá sinal pro lado, ó, tá vendo? A Vivi tá dando sinal pro lado. Ela acelerou um pouquinho e foi pro lado. Aí a pessoa que tá do seu lado ou que tá na sua roda, ela já vai saber que você vai querer se deslocar pro lado. Quando tiver algum problema, algum obstáculo no chão, buraco, vocês sinalizam bem para baixo, ó. Aí a pessoa que tá na roda já vai saber que é algum buraco, alguma pedra, algum toco e por aí se vai. Ó, a Alice ali, ó, ela tá mostrando que vai diminuir o ritmo. Então ela tá mostrando para baixo, ó, com a palma da mão aberta, aí ela vai diminuir o ritmo. Agora ela tá mostrando, ó, que tem um problema à frente, para você ficar atento, que tem alguma coisa lá na frente. A Vi também tá mostrando, ó. E tem um detalhe, galera, não anda com a mão sem estar no freio enquanto vocês estiverem dentro de um pelotão, tá? Porque é segurança. Se precisar diminuir o ritmo, a mão já tá ali, pá, ativou o freio, pronto. Tem gente que às vezes anda um pouco desconcentrado, pega em várias partes do guidão e acaba não estando com a mão no freio. Quando a gente está andando em grupo, não dá para vacilar. É a nossa segurança e a segurança das pessoas que estão em grupo. Então, tem que preservar isso daí. Até uma questão muito interessante que eu vou pontuar é o seguinte. Às vezes a gente está em corrida ou dentro de um pelotão treinando e alguém tira a mão do guidão e fica lá, tirando, falando, mexendo no bolso, sem avisar, tá? E isso acaba gerando uma insegurança para quem tá do lado. Então quando vocês forem fazer isso, tirar a mão do guidão e tal, lembra que vocês têm que avisar as pessoas que estão ao seu redor que você vai tirar a mão do guidão. De preferência, faça isso no fundo do bloco. Não se mantenha no meio do bloco com essa ação, porque vocês vão realmente tirar toda a segurança das pessoas que estão ao seu lado. Você está dentro de uma margem de segurança, as pessoas não. Então se atente a isso daí. Agora, ó, a gente vai entrar aqui e as meninas estão com a mão para frente, sinalizando para o lado que a gente vai entrar. Quando a gente está pedalando de pé, tá sentado e vai ficar em pé na bike, a bicicleta dá um recuo. Então é importante você avisar quem está na sua roda que você vai pedalar em pé. Você vai ficar em pé na bike. Vou mostrar os sinais. A Vivi vai mostrar um sinal, ela abriu a mão, tá vendo? Aí ela ficou em pé na bike. E a Alice
tem um outro código. Mostra aí, Alice. Que é o que? Ela vai mostrar, ela deu com a mão, ó, tá dando com a mão, aí em seguida ela pedala em pé. Sempre que você estiver na roda de alguém e essa pessoa der esse sinal, dá uma seguradinha na velocidade, tá? Para que você não bata na roda de trás dela. E se você estiver na frente e vai pedalar em pé, você precisa avisar quem está na sua roda que você vai ficar em pé, para que não aconteça o que eu acabei de falar. Ó, quando você estiver no meio, num grupo pedalando e você estiver puxando esse grupo, você não pode fazer movimentos bruscos na pista, na frente da pessoa. Olha lá, Alice, o que ela fez, ó. Evite fazer isso daí. Por quê? Porque você vai assustar a pessoa que tá na sua roda. A pessoa tá concentrada na sua roda e do nada você, pá, tira pro lado. A pessoa, uai, o que aconteceu? Então, se você for mudar de direção, avisa e depois você vai mudando de forma gradativa a direção no qual você vai se deslocar. Tá numa escalera. O que é uma escalera? É uma sequência, né, um atrás do outro, perfilado, rodando num ritmo mais intenso. E aí tá na sua vez de puxar. Aliás, você tá na ponta do pelotão e você não quer mais puxar. Como você mostra para as pessoas? Olha lá, ali está dando com o cotovelo, ó, tá vendo? Ela deu sinal com o cotovelo que ela ia abrir. A Vivi já passou, a Alice já tá encaixando na roda dela. E aí a Vivi vai rodar. Ainda tem uma questão, a gente estava aqui fazendo os vídeos e a gente encontrou uma discordância de informações, que é o quê? A gente tem... Meninas, eu tô gravando, eu filmando, tá? Eu falando aqui. Entender o seguinte, o lado que você vai abrir e o lado que você vai dar com o cotovelo. A tendência é o seguinte, o lado que você der com o cotovelo é que é para a pessoa que está atrás de você passar. Porém, isso ainda é bem subjetivo. Vocês podem combinar, ó, vamos rodar todo mundo e aí vai passar sempre do lado esquerdo ou sempre do lado direito. E aí, para que não aconteça esse desencontro, né, de informações. Vamos fazer vídeo. Trouxe o script, ó. Cadê o script? Aqui, ó, script aqui, ó. Script. Ó. Bastidores. Ai, peguei! Olha lá, bastidores do canal. Isso sim! Isso sim, o sincronismo aí. Sobre questão de posicionamento, eu vou criar uma ordem aqui que fica uma lógica melhor. Posicionamento dentro do pelotão. Eu sempre dou preferência e sempre indico que você ande do meio do pelotão para frente. De preferência no primeiro terço do pelotão. Ou seja, imagina um pelotão, independentemente do número de pessoas, se tem 10 pessoas, se tem 1000 pessoas, ande do primeiro terço desse pelotão para frente. Ali geralmente está as pessoas que elas sabem se posicionar, que elas sabem andar e que tem um nível de condicionamento físico melhor. O que acontece? Lá atrás, muita gente não sabe se posicionar, não sabe andar em pelotão, o risco de queda é muito maior. Essas pessoas geralmente têm um nível de condicionamento mais baixo, se posicionam lá atrás porque muitas vezes tá já meio querendo cortar, né, sobrar do pelotão. E aí, quando a gente está com baixo nível de oxigênio no cérebro, é onde a gente toma as piores decisões possíveis. Risco de queda sempre tem maior na frente do que... Aliás, desculpa, a possibilidade de queda é muito maior atrás do pelotão do que você andando na frente do pelotão. Eu garanto isso para você, tá? Tem mais um detalhe. Na experiência que a gente tem de competições, quando a prova tem queda quando a prova está andando muito, está esticado o pelotão? Tem. Mas quando a prova está parada ou o pelotão está andando devagar, é onde tem o maior número de queda. Eu não sei se as pessoas se desconcentram, enfim,
As quedas geralmente acontecem quando o pelotão está em baixa velocidade. Eu acho que quando está em alta velocidade a galera se concentra um pouco mais e aí acaba tendo menos quedas. Mas é isso, posicionamento no pelotão sempre no primeiro terço do pelotão, ok? Depois você falou aqui posicionamento defensivo. Essa questão de posicionamento defensivo eu vou entender assim, como me posicionar no pelotão para fugir de quedas. Eu não gosto de andar dentro do pelotão. Eu gosto de andar sempre nas beiradas do pelotão. Então eu vejo o vento, se ele está de frente, ok, eu posso me posicionar em qualquer extremidade do pelotão. Se ele está lateral, eu tento sempre me posicionar do lado contrário do vento, ou seja, se o vento está da esquerda para a direita, eu vou me posicionar mais para o lado direito do pelotão, porque eu não vou pegar o vento logo de cara, isso o vento estando lateral, né? E aí vice-versa, se ele está da direita para a esquerda, eu vou me posicionar mais para o lado esquerdo do pelotão para não pegar o vento logo na cara. E aí, por que eu gosto de andar nas extremidades? Porque se tiver alguma queda, eu já vou estar logo de frente não, com a saída fácil para me livrar da queda. Uma outra questão é assim, geralmente eu procuro ver quem é que vai fazer o ritmo da prova, quem são as pessoas que vão atacar. Você vai pegando isso com a prática, né? Não tem como a gente, às vezes, você fala, não, fulano ali vai atacar em tal lugar. Ele não ataca, quem ataca é alguém da equipe dele. Mas você tem uma leitura do qual equipe ou qual pessoa vai fazer o que em determinados pontos da prova. Por exemplo, a prova está indo para o sprint. Um cara de uma equipe que tem um sprintista extremamente forte atacou. Será que ele vai sair? Pode ser que sim, mas é muito difícil. Geralmente ele está fazendo isso para quebrar o pelotão. Agora, você tem que entender também, analisar o atleta individualmente, se ele tem um passo forte para atacar e ir embora ou não. Então, uma forma defensiva de você correr é você escolher uma equipe ou escolher um atleta específico, né? Nossa, aquele atleta ali, ele tem uma passada semelhante à minha, ele não é um atleta tão rápido que ele vai atacar e vai me quebrar na hora de ter que partir junto com ele não é um atleta ou então ele é um atleta forte na subida e eu quero escapar com ele, marca ele e aí onde ele for, você vai indo. Isso acontece muito dentro de um pelotão, tá? São estratégias de posicionamento defensivo e também ativo dentro de um pelotão. Posicionamento de ataque. Quando você for atacar, você nunca ataca da ponta do pelotão. Primeiro que você já está ali, de cara no vento. Segundo que o pelotão inteiro vai ver você atacar. Então, se você for atacar, do meio do pelotão para trás. Só que você tem que fazer isso de forma sutil. Você não vai simplesmente, freiei, vou lá para trás. Primeira vez que você fizer isso, vai dar certo. Segunda vez, pode ser que dê certo. Da terceira vez em diante, as pessoas vão ficar te marcando. Opa, o Jonah está indo para trás, então ele vai atacar. Então, essa forma de você se deslocar dentro do pelotão para você fazer um ataque tem que ser muito, muito sutil. E quando você perceber que o pelotão tá de calça baixa, né, que a gente fala, ou seja, ninguém se desconcentrou de você, é aí que você tem que atacar. Tem mais uma questão de ataque. Ataca, nunca comece uma prova, um treino, um simulado de competição atacando. Por quê? Principalmente se você for o cara que você vai fazer a corrida ou tá ali para ganhar a corrida. Pô, acabou de largar, acabou de começar o negócio. Você já atacou, tá todo mundo fresco, você tá gastando energia à toa. Deixa que uma outra pessoa vai atacar. A gente fala, deixa que um outro besta ataca. Você não. Você vai dar sempre o segundo ou o terceiro ataque. Uma fuga, ela só vai sair do terceiro ataque em diante. A não ser que os dois atletas que atacar primeiro e segundo estejam muito acima do pelotão. Muito, num nível extraordinariamente acima do pelotão. Atacou o primeiro, aí o outro já saiu, atacou por cima, saiu uma fuga. É porque eles estavam muito mais fortes do que o pelotão. Agora, se o pelotão estiver num nível homogêneo, tá? Vocês vão ver que o ataque sempre vai sair do terceiro em diante. E eu tô falando ataques seguidos de ataque. Não é tipo assim, larguei, um atacou, aí parou o pelotão. Aí o outro atacou, aí parou o pelotão. Aí o terceiro atacou, aí saiu a fuga. Não é nisso. É tipo assim, tá na metade da prova, teve vários ataques, parou um pouquinho a prova, parou um pouquinho os ataques, eu fui lá e ataquei. Pá! Alguém veio e deu por cima de mim. Segundo ataque seguido. Alguém veio e deu por cima da outra pessoa. Ou seja, no terceiro ataque seguido, um por cima do outro, é que saiu a fuga. Geralmente, a fuga sai no momento crítico. Por isso que eu te falo uma coisa. Se você tiver
dentro de um pelotão, num momento crítico, você pode ter certeza que é ali que está muito próximo de definir o resultado de uma corrida, de um treino, de um simulado de competição. É ali. Fuga não sai em momento que está todo mundo fresco, todo mundo com as pernas cheias. Fuga sai no momento que o pelotão está em uma condição crítica. É ali que você tem que se agarrar. Eu mesmo já fui para várias competições que eu tinha, cara, pensando assim, meu Deus, se alguém atacar aqui, eu vou sobrar. Atacava, eu tenho que ir. Eu ia junto e a fuga saiu. Ai, a fuga saiu, graças a Deus. Aí botava para rodar. Então chegamos na parte do revezamento, né? Como deve ser o revezamento de uma fuga, por exemplo, ou de um pelotão? Primeira questão do revezamento é entender o vento. Se você está num revezamento amigo, por exemplo, saiu uma fuga de 5 atletas e vocês querem revezar para essa fuga chegar para o final do treino, do final da competição. Vocês têm que ver se o vento está lateral. Não quer largar ninguém, quer chegar todo mundo para o sprint? Então você tem que dar espaço para as pessoas, porque elas não vão ficar exatamente atrás de você. Elas vão ficar um pouquinho de lado de você. Então você tem que dar espaço no limite da pista para que essas pessoas se posicionem meio que meia roda com você e lateralmente, certo? Isso aí é a primeira questão do revezamento. Segundo ponto, evite revezar tipo 1 quilômetro, 2 quilômetros rodando e aí você abre para outra pessoa puxar. Cara, corrida é a top o tempo inteiro. Simulado de competição, vocês vão andar a top o tempo inteiro. Então, roda ali, ó, 200, 250 metros, pum, já sai da ponta. O outro entra, puxa 200, 250 metros, pum, já sai da ponta. Isso vai fazer com que o ritmo não caia. Porque senão, o que acontece? Um vai lá e puxa 1 quilômetro, a top. Os primeiros 500 metros dele vai ser muito efetivo. Os últimos 500, ele vai começar a deixar a velocidade diminuir. Quando o outro pega a ponta, ele vai ter que aumentar de novo. Esse cara que estava na ponta, ele vai quase sobrar lá atrás. Porque o outro já entrou aumentando, certo? Descansado, fresco. E o que está lá atrás já saiu de língua para fora. Ele vai quase sobrar. E aí, esse que pegou a ponta agora, ele vai querer aumentar a velocidade, porque ele está fresco e porque a velocidade estava diminuindo. Então, ele vai entrar agoniado. O que ele vai fazer? Entrar de soco, já vai queimar a perna dele logo cedo também. Então, revezamento, 250, no máximo 300 metros. Se vocês pegarem vídeos de atletas profissionais rodando em competição, você vê que a rodagem é muito rápida. É muito rápida, por isso, porque o ritmo fica constante, não queima ninguém que vai entrar de soco ou alguém que sai já de gancho e vai para o fundo do pelotão, tá bom? Primeiro a gente falou para você como se comportar dentro de um pelotão, né? Estratégias de posicionamento. Depois a gente fez um outro vídeo falando para você sinais de segurança, para garantir a sua segurança dentro de um pelotão. E agora a gente vai passar para uma equipe. Hoje a gente vai passar como funciona uma equipe. Continuando, a Vivi não fala, mas eu falo muito. Eu já deixei a Cris falar porque ela vai liberando aí, né? Olha só, a gente tem várias anotações aqui, a gente criou uma linha mestra para vocês. Vamos lá então. Fato é que o ciclismo de estrada, principalmente, não é um esporte individual. Principalmente quando a gente fala de ciclismo profissional. O mountain bike também não é um esporte individual, porém acontece com uma menor frequência o jogo de equipe, né? Já no ciclismo de estrada, se você tiver numa competição que tenha equipes montadas, sozinho você não vai a lugar nenhum. Exatamente, sozinho é muito difícil você se sobressair, né? Muito difícil. E aí é pensando nessa questão de estratégias de competição que as equipes são formadas, principalmente de acordo com o objetivo de cada equipe que os atletas são contratados, né, Vivi? Exatamente. Isso aí vai variando, né? Tem vários tipos de... Cada um tem o seu perfil e aí dentro daquele perfil a equipe vai buscar o que se encaixa melhor para os objetivos dela. Isso. Né? A gente vai ter o sprintista, o passista, o escalador, o puncher. Tem o que mais aí, Cris? Tem o agüero. O agüero é uma opção. Na verdade, tem o contra-relogista também. Isso. E às vezes o sprintista numa prova, ele pode ser o cara que num dia de montanha vai pegar água, enfim. Isso vai variar tudo de acordo com o que o cara, com o perfil do atleta e o que ele pode fazer dentro daquela prova de forma, se ele vai ser decisivo naquela competição ou não. Quanto mais decisivo ele for, mais ele vai ficar resguardado pelos outros da equipe, para no final ele poder
ser o cara que vai bater o martelo. Isso. Então, a gente entendeu que as equipes, quando elas são montadas, elas têm um objetivo, né? Aí os atletas são contratados de acordo com a sua característica, como a Vi falou, passista, sprintista, contrarrelogista, escalador, os punchers, que são atletas que têm uma potência longa, alta, né? Ele não é um escalador de longas montanhas, mas ele sobe bem numa potência alta. E aí, diante dessas características de cada atleta dentro da equipe, também vem a função desses atletas. Eles têm funções dentro de uma corrida. Como assim? Primeiramente, nem todo escalador topzera vai para uma prova para bater o martelo na montanha, né, Vivi? Exatamente. Ele pode ir lá para treinar. Então ele vai assumir uma outra função dentro daquela prova. Então aí essa questão da função entra no seguinte ponto. Tem o capitão, que geralmente é o líder da equipe, ele vai para bater o martelo, né? A gente tem o agüero. O que o agüero faz, Vivi? O agüero é o cara que vai lá no carro buscar água pra todo mundo, pra toda a equipe. E volta com as costas cheias de água e comida, né? É o cara que normalmente é o cara que mais trabalha, é o famoso gregário mesmo, né? Que ele vai ali pra cobrir alguns gaps, mas ele vai buscar água, ver se tá tudo bem com a equipe, Isso. por aí se vai. E tem uma curiosidade do agüero. A gente inventou esse nome, tá? Tem uma curiosidade. Ele não necessariamente precisa terminar a prova. Ele tem uma função de dar água. Na verdade, ele termina, se for uma prova de um dia, sim, ele não precisa terminar. Treinar, né? E pode terminar para treinar. Mas se for uma volta, ele precisa completar para estar presente nos outros dias. Exatamente. Mas aí ele não tem obrigação com o resultado. Ele vai realmente para trabalhar, se doar completamente para a equipe. Isso. Se for voltas ou porque algumas clássicas, a gente já vai falar para você como que é cada tipo de prova e essas equipes que são montadas para esses tipos de prova, a gente já vai tocar nesse assunto. Mas um exemplo assim, se for uma grande volta, tem um atleta que ele é responsável por dar água para os líderes, né, ou para o líder da equipe, até X quilômetros, depois ele já acabou a função dele, ele só vai completar a etapa porque no dia seguinte ele tem que largar. Outro atleta assume essa responsabilidade, né, Vivi, de estar com o líder, né, até tal quilometragem para servi-lo, ou então para trocar de bicicleta se precisar e por É a isso hierarquia da equipe, né? Tem aquele cara que vai trabalhar logo de início e pode se gastar, que sabe que ali até a metade da prova ou um pouco mais da metade já não pode mais contar com ele. Isso. Né? E tem aquele cara que vai ser o último que é o líder a deixar, da equipe. não, o penúltimo aliás, é o último a deixar o capitão. Sim. É o cara que vai até quase os quilômetros finais trabalhando pro capitão, até que o capitão vai ter que se virar sozinho para fazer o melhor possível, né? É o gregário, né, Vivi? É o gregário. E o líder da equipe, Vivi? Qual que é a função do líder da equipe? O líder da equipe, ele tem que estar atento a todos os momentos, né, para estar realmente bem posicionado. Tudo gira em torno dele. Exatamente. E ele precisa estar bem para bater o martelo. É o cara que toda a equipe vai estar em função dele. Então ele vai ter que vai ter um cara para conduzir ele normalmente no meio do pelotão, né? Um cara da equipe tem a função de ter a certeza que o tempo todo tá tudo bem com ele. E aí esse capitão ele vai ter que estar bem condicionado, de olho nos principais adversários, para nos momentos críticos ele se sobressair. Sim. Tem uma curiosidade que eu quero pontuar aqui, Vivi. O capitão, em alguns poucos momentos, ele não necessariamente é o cara que bate o martelo ou a mulher que bate o martelo. Por exemplo, quando eu corri na Funvig junto com a Luciene, junto com a Tatiele, provas planas e tal, eu não era a menina que ia bater o martelo. Só que a gente tinha uma hierarquia que eu era a mais velha de equipe, não a mais velha de idade, viu? Tá bom, gente, eu também era a mais velha da equipe em idade. Mas eu tinha mais tempo de casa e eu tinha uma visão de prova muito boa. Então eu quem direcionava as meninas dentro da prova, mas eu não estava ali para bater o martelo. Então pode acontecer de algumas equipes ter o capitão, que é aquele cara que vai para bater o martelo, e ter o outro líder, que é o cara que vai gerenciar, né? Vamos supor, numa grande volta, são 8 atletas que largam por equipe. Então tem que ter um líder. E muita coisa acontece durante uma etapa. Imagina, 19 etapas em 21 dias, tem que ter alguém dentro do pelotão para coordenar toda a estrutura, né? E deixar tudo sempre seguro. Sim. Existe o capitão, normalmente ele é um dos caras, né, que vai ser esse líder, mas pode sim, dependendo de como a equipe está sendo montada, aquele cara com uma visão de prova mais assertiva, com uma experiência muito grande, uma bagagem de competição muito grande, que realmente traz segurança para toda a equipe, aquele cara é o líder que todo mundo precisa nos momentos mais críticos ou não, né,
mas normalmente são os que mais precisam, os momentos Recorre a ele, críticos, né? vai recorrer a ele. Ele É é o cara tomada de decisão. Exato, é o cara que domina ali. Exato. Ele que vai ser o cara que vai ser ouvido, falou uma coisa, é aquilo e segue. Vivi, sabemos então que a equipe, vamos repassando para vocês e recapitulando conosco. A equipe o ciclismo não é um esporte individual, a equipe é montada com diversos atletas com características diferentes, eles têm funções diferentes dentro de uma prova, né? E agora, vamos falar sobre o tipo de prova? Vamos lá. A gente tem provas de um dia, que são as clássicas, são provas ali disputadas em média de 250 a 300 quilômetros. Essa é uma prova, viu, gente? Tô falando de uma prova. Aí a gente tem provas por etapas, pequenas, né, menores, que são 5 a 7 dias, de né? 5 a 7 dias, exatamente. Algumas até 10 dias, né? Acho que tem uma só de 10 dias, que São Juan aliás, são 10 dias. São Juan e acho que é volta a Portugal, são 10 mais dias, né? isso. Mais ou menos isso aí. E aí a gente tem as grandes voltas, que são 3 no mundo, que é o Giro de Itália, Tour de France e a Volta à Espanha. Então, cada equipe é montada de acordo com a característica da prova. Por exemplo, a Quick Step, ela é uma equipe que vai mais para as provas clássicas, de um dia. Ou, quando ela vai para grandes voltas, ela vai para disputar etapas. Né? Eles não têm... Normalmente é assim, que Exatamente. eles se posicionam. Isso, né? eles não têm um escalador. O ano passado a gente teve o Alaphilippe. Que estava, né, numa condição física totalmente Saiu da caixinha também, inusitada, né? Saiu da e brigou caixinha. até certo momento pela camisa amarela, né? Mas Exato. por ele não ser um escalador, isso pesou. Né? A gente não sabe o que ele é capaz de fazer esse ano. Pode ser que ele venha para brigar realmente para manter a amarela até o final. Isso. Mas aí outras equipes também estão nessa mesma condição, nesse mesmo querer. Sim. Né? A gente tem a Ineos, que não tem nenhum sprintista. Eles são, a equipe deles, a base da equipe deles é formada de escaladores. Tanto é que esse ano a gente tem o Carapaz, a gente tem o Bernal, a gente tem o Froome, a gente tem o Geraint Thomas. Sousa, Ramiro Sousa, né? A Vivi é amiga de todo mundo ali no pelotão, ela vai falando os nomes que eu não sei, eu só sei dos mais famosos. Enfim, a Ineos é declaradamente montada para vencer grandes voltas, principalmente o Tour de France. Não necessariamente eles vencem etapas, sabia? E a equipe deles é muito forte no contrarrelógio também, porque contrarrelógio muitas vezes define uma grande volta. Então, deu para entender como é um quebra-cabeça, que não é simplesmente você pegar um atleta e colocar dentro da equipe. Não é porque o atleta tá andando bem ali, um cara que se destacou, que você vai colocar. Ele tem Exato. que ver se ele encaixa perfeitamente com as outras peças que ali estão e com o objetivo que a equipe tem, né? Agora, Vivi, passa para eles qual que é a estrutura que uma equipe tem para uma grande volta. Vocês vão ver como o negócio é surreal, né? É muito surreal. Quando eles vão para essas grandes voltas, né, que são 21 dias e 19 etapas, Fora da nossa a realidade. estrutura é mais ou menos essa, ó. 10 veículos, sendo que é um caminhão, um ônibus, uma van e 6 carros. Aqui deu 9, né? Falta alguma Falta coisa. eles colocaram assim, eu pesquisei na internet, eles colocaram como um speed, eu não sei o que é essa velocidade que eles colocaram, é um tipo de carro diferente, né? 17 funcionários. 17 funcionários, não é atletas. 8 atletas, 27 bikes speed, De estrada. 18 bikes de contrarrelógio, 80 Vivi, bikes mas de como roda. assim? Eles têm 8 atletas e 18 bikes de contrarrelógio? 18 bikes, porque se der problema, eles vão ter as reservas. Ou seja, cada atleta tem mais de uma bike de estrada Nunca e mais vai- de uma bike de contrarrelógio. Nunca vai faltar bicicleta. 80 pares de roda, 2.000 garrafinhas, Caramanholas, essas daqui, ó. Pera aí, gente, aqui, ó. 2.000. 2.000. São 19 etapas. para cada equipe. São 19 etapas e eles gastam 2.000 garrafinhas. Tem as que vêm a mais, né, para não faltar. 400 sacolinhas, que normalmente é para colocar os kits com abastecimento para os gregários Alimentos, pegarem. né? Alimento, ou sacolinha até para colocar as garrafinhas. 1.000 barras energéticas, né, que você vira alimento ao longo das etapas. Vou mostrar pra vocês a conta disso daqui já já. E 1.500 géis para serem distribuídos Exato. durante as etapas. Pra quem chegou até aqui, ponto de ouro desse vídeo, também comenta aqui, ponto de ouro desse vídeo. Pra quem pensa que comer não é necessário durante o pedal, se a gente pegar isso aqui, ó, 1.500 géis, dividir por 8 atletas, dividido por 19 etapas, dá cerca de 10 géis por etapa. Fora As barras energéticas. as barras energéticas, As bebidas. fora as bebidas eletrônicas E carboidratos. carboidrato que eles tomam. Então, olha como que comer para esses caras é fundamental. Fica a dica aí para quem acha que não precisa comer durante o pedal. Tá Muda bom? tudo, né? A sua Exato. alimentação é o que vai dispor a sua energia durante o treino ou Exatamente. competição. E é isso. Falando para vocês